Você já viu o trailer de um filme? O trailer de um filme, ele é curto, na verdade, mas ele tem que ser o melhor possível. Concorda? Melhor possível. Inclusive, eu já cheguei a ver trailers de filmes que eram melhores que o filme. Depois que foi tão bom que era o trailer, que fui assistir o filme, que eu preferia ter assistido só o trailer. O trailer era muito bom. O filme não era tão bom. O trailer, ele pretende contar um pouco da história do filme e atrair-nos ao filme. Esse é o objetivo. Nós estamos fazendo a exposição de Gênesis. E, em certa medida, nós podemos olhar para Gênesis capítulo 1 e 2 como um trailer de um filme muito maior, que é toda a história redentora, que é todo um projeto da criação que inclui, que devemos entender, que inclui também a redenção. Como nós vimos na outra exposição, quando Deus lá na frente vai nos falar de uma redenção planejada antes da fundação do mundo. Um Deus que criou tudo para seu Filho, Cristo Jesus, para glorificá-lo. E o trailer, digamos assim, está aqui em Gênesis 1 e 2. Hoje nós iremos para o capítulo 2. Já vimos o capítulo 1. E o capítulo 2 de Gênesis é não uma repetição, mas é uma volta. Uma volta ao sexto dia da criação. Nós vimos no capítulo 1 que Deus, em 6 dias, criou todas as coisas. Início do capítulo 2, descansou, já anunciando de uma forma embrionária que Deus tem um descanso no qual Ele descansou e que mais à frente é apontado como um descanso que também será nosso descanso, ou que já é nosso descanso por meio de Cristo Jesus. E então, a partir do versículo 4, então, Gênesis capítulo 2, versículo 4 até 25, o texto nos conduz ou reconduz outra vez para o sexto dia da criação, no qual diz assim a palavra do Senhor que ocorreu. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus,
trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor Deus amado, que a Tua palavra, que é poder do Senhor para a salvação, por meio do Espírito Santo, que age poderosamente por intermédio da Tua palavra, venham a estar edificando a vida da Tua igreja, bem como Tu possas, Senhor, dar-nos a graça de que vidas sejam atraídas a Cristo, porque, Senhor, é muito bom ver pecadores se convertendo ao Senhor Jesus para o louvor da Tua glória. Que o Senhor possa usar, Deus, esta congregação para alcançar vidas pela pregação aqui em Vacaria. Nós assim oramos, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Como nós dissemos, nós estamos no 6º dia. Veja que ele volta. Esta é a gênese dos céus e da terra, ou seja, é a origem dos céus e da terra quando Deus os criou, inclusive usando o mesmo termo que ele usa lá no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele retoma a narrativa da criação, mas que agora ele tem como propósito focar naquilo que terminou se tornando, ou se denominando de coroa da criação. Ou seja, a principal criatura de Deus é o homem. De tudo que Deus criou, o 6º dia Deus cria o homem e a mulher. E agora ele quer falar especificamente sobre este dia, como este dia foi. E ele conta como foi. E ele começa contando que até então não havia chuva. Veja que no 3º dia, versículos 12 e 13 do capítulo 1, Deus fez a relva, ervas que davam sementes segundo a espécie, ou seja, ele fez as plantas em geral. 3º dia. Passou-se o 4º, o 5º, já era o 6º. Então, já tendo o 3º concluído e mais 2 após este, mesmo assim, ainda não havia erva no campo. Deus já havia criado, mas não havia ainda florescido ou crescido, se desenvolvido. E o texto diz que 2 razões para isso não acontecer. E é interessante essas 2 razões, porque tem uma certa relação com o que ele vai dizer mais à frente. Ele diz que não havia chuva e também não havia homem. Alguns entendem que a ideia é que não choveu por alguns milhares de anos até o dilúvio. É um pouco complicado entender que seja essa a ideia ou o propósito do texto, porque ele diz que logo depois as coisas brotam. A relação é que não havia chuva e não havia homem. Não havendo as 2 coisas, então não tinha quem cultivasse e a terra ainda não havia, apesar de haver uma neblina que regava, não havia sido, digamos, adequadamente regada com a chuva que o Senhor ainda mandaria. Mas isso vai acontecer. A importância do homem aqui, em especial, como um cultivador para que a terra produza, floresça, para que as coisas aconteçam. Como é importante que o homem venha produzir. Em certa medida podemos dizer, olha, Deus fez todas as coisas e colocou o homem exatamente para que este homem desse à terra o cultivo e ela pudesse produzir. O homem tem um papel importante nisso. Deus o fez para isto também. Então, o texto diz
que no sexto dia é que as coisas começam a acontecer. Deus então forma o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, versículo 7, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembre-se que a criação do homem é singular. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Mesmo com todas as tentativas do mundo de ver semelhança entre o ser humano e macacos e espécies semelhantes aos macacos e coisas desta natureza, o homem sempre será homem. Não é correto chamarmos o homem de animal racional, porque nós não somos animais. E mesmo que todos tenhamos semelhanças, inclusive no funcionamento do organismo, todos voltamos ao pó da terra, a matéria-prima de nossa carne é o pó da terra, como de todos os demais. Deus nos fez de uma forma singular, porque ser humano, ser homem, não é apenas ter este corpo com um desenho diferente dos demais. Nós temos algo a mais. Nós, alma vivente, somos a imagem de Deus, temos espírito. Nós voltamos para Deus. Nós somos imortais no que diz respeito a nosso espírito. Nós não desaparecemos. Nós existimos para sempre diante de Deus. E por mais que morramos aos olhos dos homens, jamais morremos aos olhos de Deus. Há uma dignidade. E que infelizmente o homem, ao ter repudiado Deus, tentando justificar esse repúdio por meio de teorias sem fundamento, ele então tirou a dignidade de si mesmo. A forma como os homens se tratam é fruto do modo como eles veem a si mesmos. Porque se a humanidade se visse como imagem de Deus, se a humanidade visse o outro próximo como imagem de Deus, se a humanidade observasse que todo ser humano tem uma esperança pós-morte, e que a tentativa de tirar Deus da vida é inútil, então nós teríamos uma sociedade em que lembraria também que deveria ou que deverá prestar contas a Deus um dia, portanto deve saber viver na presença do Senhor hoje. Como é importante nós ensinarmos aos homens quem nós somos, formados de forma singular. E aqui Deus separa a narrativa para contar-nos especificamente como nos fez e o que nos deu, que mandamentos nos concedeu, como Ele conduziu todo o processo para que nós pudéssemos viver diante dEle, para a glória dEle, com dignidade, constituir família e servi-lo com obediência, produzir e fazer a terra se desenvolver. Ele nos conta com detalhes. É importante as pessoas saberem. Elas precisam saber que elas não são animais racionais. Elas precisam saber que elas têm espírito. Elas precisam saber que, portanto, elas precisam de salvação. O fato de nós sermos imagem de Deus, o fato de nós sermos singulares dentro da criação, já nos mostra que temos uma necessidade de salvação. Já nos indica alguma coisa, porque prestaremos contas a Deus e somos todos pecadores. É necessário mostrar quem somos. Deus fez o homem, o modelou, soprou, deu-lhe vida, e então, ao pós ter feito o homem, só o homem, sexo masculino mesmo, ainda não a mulher, ele então planta um jardim. Veja que aparece o homem e começa a aparecer as plantas. Ou seja, aquilo que até o sexto dia não tinha acontecido, a terra
florescido, a terra produzindo, vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer a partir do 6º dia. Por quê? Porque agora Deus tem alguém que Ele colocou para em seu nome cuidar da terra. E Deus, de uma forma muito graciosa, não apenas o deixa numa terra que ainda não tinha nada. As coisas ainda vão produzir, ainda iam produzir. Ele planta primeiro o jardim. Devemos lembrar que nós já falamos antes, na exposição de Gênesis 1, da provisão divina. Quando no versículo 29 e 30, Deus mesmo, que criou todas as ervas do campo, deu ao homem para mantimento dele todas estas ervas. E ainda deu para os animais também. O Deus que se antecipa para cuidar de nós. O Deus que sabe o que precisamos porque Ele nos fez. Ele sabe o que comemos, sabe quais são as nossas necessidades mais íntimas. Ele sabe exatamente qual é a nossa estrutura. E não apenas sabe que nós somos pó porque somos pecadores, mas conhece a nossa necessidade na íntegra, a ponto de Jesus dizer, olha, Ele sabe até a necessidade dos passarinhos. Mateus capítulo 6. Porventura Ele não sabe de vocês? Isso deve nos convidar a uma confiança deleitosa. Deus fez o homem, a terra ainda estava sem produção, ainda iria florescer, e Deus não abandonou o homem. Deus não pegou o Adão, o formou, a terra ainda, digamos, deserta, ainda necessitando produzir, e colocou o homem lá, olha, te vira, eu te criei para cultivar, agora vai lá cultivar. Mas, Senhor, eu vou comer o que hoje, amanhã e depois de amanhã, e até o momento que as coisas começarem a produzir, o que vai ser? Deus nunca fez isso. Deus simplesmente pegou o homem e, após ter feito o homem, plantou um jardim. Deu ao homem o melhor, deu-lhe um paraíso. Deu-lhe um lugar onde ele teria, além, claro, da comunhão com Deus, a satisfação com tudo que estava ao seu redor. Porque diante de Deus, ele poderia desfrutar de tudo de forma pura, santa e agradável. E quem planejou isso não foi o homem, foi Deus. Portanto, jamais ache que você pensa em tudo sobre a sua vida. Porque se você não pensar, Deus não vai pensar por você. Porque se você não correr atrás, Deus não vai fazer nada por você. Porque Deus, muito antes do homem pensar em ter fome, antes da sua barriga roncar, e ele dizer, tem algo estranho dentro de mim, Deus antecipou-se e deu ao homem tudo que ele precisava para viver uma boa vida e desfrutar de maravilhas que Deus mesmo plantou, criou, para que o homem se alegrasse. E plantou, versículo 8, o Senhor Deus um jardim, um Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você já viu o amor de Deus também nisso? Que Deus de amor. O que a gente faz com nossos filhos? Nós damos o melhor, não é verdade? Não é assim que a gente trata os filhos? E quando nós damos o melhor para o filho, inclusive, claro, isso deve incluir a disciplina, castigar, exortar, ensinar, conduzir pelo caminho que deve andar, para que possa ter vida mesmo e não se perca pelo caminho. Nós damos aos filhos o melhor porque nós amamos os filhos. Observe que mesmo sem dizer nada acerca do amor de Deus, a semelhança do que Paulo lê lá em Romanos 5:8, que diz que Deus prova seu amor e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui não há nenhuma palavra sobre o amor de Deus, mas há uma prova de que Deus ama o homem que Ele fez, pois Ele não só criou o homem, dando-lhe a sua imagem, fazendo o homem a sua imagem, mas deu ao homem o que tinha de melhor, para que o homem vivesse bem. Deus já amava o homem era amado. Deus amava aquilo que Ele criou. Lembre que Ele fez tudo muito bom e gostou disso, Ele amava. Por isso que lá na frente, o amor de Deus, que talvez não seja tão claramente percebido,
e a dimensão deste amor não seja tão claramente mensurada lá na frente, é de uma forma inegável, é mostrado para todos. A cruz do Calvário é a maior prova do amor de Deus. Se Deus amou o homem quando o criou, quando o redimiu, o salvou, mais ainda podemos ver o amor e a graça do Senhor. Deus dará ao homem este jardim. E este jardim, diz o texto, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Veja, antes disse que não tinha nenhuma planta do campo na terra. Aí agora ele diz, agora a planta do campo na terra. Ou seja, a terra ainda não havia produzido, e Deus então por isso fez um jardim para produzir, para colocar o homem, até que a terra produzisse ao redor. Essa seria a ideia. Um lugar especial que produzisse primeiro, porque Deus mesmo fez produzir com o seu poder e graça, para que o homem tivesse um habitat maravilhoso, paraíso, enquanto o restante produziria também. Só que neste paraíso, neste jardim, Deus coloca duas árvores especiais. A primeira, ele diz que é a árvore da vida. Ou seja, o homem não foi feito para morrer. E aí, a prova de que o homem não foi feito para morrer estava na árvore da vida. A árvore da vida é aquela, capítulo de número 3, de Gênesis ainda, que, versículo 22, preservaria o homem com vida por causa dos seus frutos. Então, versículo 22 do capítulo 3, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Observe que o viver eternamente estava relacionado a comer do fruto da árvore da vida, que em Apocalipse suas folhas são cura para as nações. E em Gênesis é aquela que pode dar longevidade. Enquanto houvesse santidade, enquanto estivesse vivendo para a glória de Deus, a vida do homem valeria a pena. Mas só enquanto o homem estivesse vivendo para a glória do Senhor. Então, o texto nos diz um pouco da localização do jardim do Éden, anunciando os rios, 4 rios, que delimitavam o jardim. E depois de nos dizer a localização deste jardim, a narrativa nos conta que Deus deu ao homem uma ordem. É a primeira vez que Deus fala com o homem. Deus criou o homem, Deus plantou um jardim para o homem, mas Deus ainda não falou com o homem. Então ele vai falar com o homem. E a primeira palavra de Deus para o homem é: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. A primeira palavra de Deus para o homem é uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fez o homem para cultivar, para produzir, para fazer as coisas funcionarem. Eu quero que vocês façam que tudo cresça, se desenvolva, que a terra produza, que haja trabalho. Trabalhe! É interessante que a raiz cultivar é a mesma raiz para escravo. Então tem uma relação muito forte com o trabalho. A palavra avad e a outra é ever. Ou seja, são duas palavras que têm a mesma raiz, apenas com vogais diferentes, que nos indicam que elas têm uma relação muito próxima. Trabalho. Deus fez o homem para trabalhar. Trabalho não é maldição de Deus, trabalho é bênção. Ou melhor, trabalho é vontade de Deus para o homem.
É propósito de Deus para o homem que ele trabalhe. A terra, apesar de ter sido feita, ainda não havia produzido. E o Deus fez o homem para que fizesse a terra desenvolver-se, para que fizesse a terra produzir. Produza! Não é em vão que nós naturalmente somos inclinados a desenvolver o ambiente em que nós estamos. Transformamos jardins em cidades. Transformamos o rudimentar em algo moderno. Nós fazemos as coisas desenvolver. E isso é natural do homem, porque Deus fez o homem para isto. A terra estava pronta, mas não cultivada. A terra estava formada, mas não desenvolvida. A terra era tinha um jardim, mas Deus queria uma cidade. Não é em vão que nós, ao compararmos Gênesis ao Apocalipse, encontramos dois paraísos, nos quais se encontra a árvore da vida. No mesmo lugar se encontra a árvore da vida, só que em um é um jardim simples, rudimentar, enquanto no outro é uma cidade, a Nova Jerusalém. Pergunta: você tem trabalhado, desenvolvido a criação, dedicado a sua vida a trabalhá-la para o Senhor? Nós somos feitos à imagem de Deus para trabalhar como Deus trabalhou para a glória de Deus. É importante aqui então duas coisas. Primeiro é que você se veja como imagem de Deus. Dignifique a sua vida, ou reconheça a dignidade dela. A dignidade de sermos a imagem de Deus, de termos o nosso próximo como a imagem de Deus, para nos tratarmos com dignidade e não como meros animais que morrem e então se vão completamente. E uma vez que você sabe quem você é, assuma o mandato que o Senhor nos deu de cultivar a terra. Cultive, produza. Daí você já vê que jogar na Mega Sena e em outros lugares de sorte, o pecado é um pecado contra este mandamento. O problema de jogar ali não é a sorte. O problema de jogar é que é um pecado contra este mandamento. Porque Deus deu ao homem o mandamento de trabalhar e produzir a criação, fazê-la se desenvolver. Deus não deu ao homem a ideia de tentar ganhar para nunca mais precisar trabalhar e assim só se regalar no seu viver. Não foi isso que Deus deu. O desejo, a ambição, o interesse do homem de viver sem trabalhar, de enriquecer para nunca mais precisar fazer nada, de simplesmente viver às custas de um sustento que dará a ele o luxo, o capricho de não precisar fazer mais nada da vida. Esse desejo não é um desejo bom, porque esse desejo não provém de Deus. Esse desejo não provém de Deus, porque Deus deu ao homem um mandato que é muito importante, é que todos trabalhemos. Pois quando isto não acontece, devemos lembrar a parábola daquele homem rico, em que, enriquecendo de forma exagerada, ele então diz: vou construir celeiros maiores, juntar tudo o que tenho para só me regalar. Não é diferente este homem que teve uma grande produção na sua vida e que conseguiu enriquecer, daquele que está tentando enriquecer por meios, seja eles quais forem, para não trabalhar. Ambos têm uma ambição em comum. Eles não querem produzir mais. Eles serão inúteis, não terão utilidade para Deus nem para a sociedade. E Deus não quer isso para você. Este é o pecado. Deus quer que sejamos úteis. É bem verdade que em nossos dias as pessoas se aposentam. Não existia isso, mas em nossos dias as pessoas se aposentam. O que fazer então? Essa pergunta. O que o cristão deve fazer quando ele se aposenta? Procurar um trabalho. Procure alguma coisa para fazer. Você não pode parar. Você não pode simplesmente
olhar para a vida e dizer, olha, me aposentei, minha aposentadoria é fantástica. Ganho tão bem que não precisaria nem mesmo me mexer para ter tudo o que eu quero. O que é que eu faço então com isso? Eu já tenho tudo que eu preciso, já me aposentei. Vai arranjar o que fazer. É um cristão? Vai fazer a obra do Senhor, vai desenvolver alguma coisa, vai estudar, vai aprender, vai ensinar, vai fazer alguma coisa. Você tem que produzir. Fomos feitos para isso. Não fomos feitos para ser inúteis, para não ter utilidade. Não fomos feitos para ficar de canto. Já observaram, e vi muito isso acontecer, que homens e mulheres que passaram a vida trabalhando e um dia tão almejado chegou a aposentadoria e param de simplesmente fazer tudo. Eles dormem, vão conversar, jogar uma coisinha com os amigos. Em pouco tempo eles estão mais velhos. Em 1, 2, 3 meses, 6 meses estão mais velhos do que envelheceram em 10 anos. Porque não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para servir. Somos feitos para trabalhar. Lembra que Jesus nos chamou o tempo todo isso? Estão lembrados? Jesus estimulou os discípulos a servir o tempo todo, até a morte. Qual é o dia da aposentadoria de um ser humano? Qual é o dia da aposentadoria do ser humano? A morte. A verdadeira aposentadoria é a morte. Lembre que a morte nos aponta para quem? Para o descanso. E o que é o descanso? Acabou, tudo bem, agora vai descansar. A Bíblia diz que quando nós somos chamados por Deus, ou quando Deus vier para então finalmente nos levar para si, Ele diz que nós vamos descansar das obras. Aquilo poderia ser chamado de aposentadoria. Mesmo que tenhamos um sistema que nos beneficia com a aposentadoria, o homem não pode parar de trabalhar. Tem que continuar até que Deus chame. Porque só Deus pode dizer ao homem o dia em que o seu trabalho se encerrou. Vocês lembram qual é o dia que Paulo diz assim, acabou? Combati o combate. Lembram? Combati o bom combate. Quando é que ele diz isso? Quando ele sabia morrer. Ele já sabia que ia morrer. Paulo não está antecipando sua aposentadoria. Ele está dizendo para Timóteo, eu sei que eu não vou sair dessa. Ele já estava com a consciência tranquila, foi dar o testemunho diante do império, e ele sabia que não saía daquela, ele sabia que ia morrer. Quando ele diz eu combati o bom combate, não é uma aposentadoria antecipada, ele está dizendo, finalmente Deus vai me chamar. Era isso que ele estava querendo dizer. É essa aposentadoria de Paulo, a morte. Fomos chamados para cultivar. Pense nos benefícios disso. Quando nós cultivamos, nós estamos servindo uns aos outros. Não é verdade? Se nós pararmos de fazer qualquer coisa, qual é a utilidade que a gente tem uns para os outros? Qual é? Nenhuma. E nisso, nem mesmo dignificamos a humanidade. Porque quando nós somos bênçãos, somos úteis, não só mostramos o nosso valor, não só mostramos a nossa dignidade, nós que fomos feitos para trabalhar como Deus, que trabalhou para criar todas as coisas, e que Jesus disse, trabalha até agora, executando os seus planos e administrando sua criação concluída naqueles 6 dias. Quando nós trabalhamos, estamos fazendo aquilo que é próprio de Deus, trabalhar. E quando nós trabalhamos, então, não só nós apontamos para a nossa dignidade, pois somos feitos à imagem de Deus, como nós também estamos dignificando o outro, porque o outro está sendo abençoado por mim. Porque todo trabalho é um serviço. Você presta um serviço a Deus, um serviço ao próximo, e recebe o benefício de receber os frutos do seu serviço, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Trabalhar é um mandato de Deus, que é uma bênção. Porque Deus já deu ao homem o benefício de constituir uma sociedade em que haveria harmonia, em que haveria organização, em que haveria serviço mútuo, já que trabalhar não é apenas uma opção de vida, é um mandamento divino para o benefício do próprio homem, inclusive. Mas não só trabalhar, ele fala aqui o guardar. Guardar é preservar, é conservar. Conserve o jardim, guarde.
proteja a terra. Isso vai aparecer aqui mesmo. O termo guardar, lembre que o homem não guardou. O homem não guardou o jardim, não é verdade? O homem falhou na guarda. E Deus colocou algo no lugar dele para guardar. Versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar. É a mesma palavra. Não só em português. Guardar. A espada e os querubins guardavam o jardim que o homem não guardou. O homem deixou que o pecado entrasse no jardim, o mal entrasse no jardim. Ele deixou que ele conseguisse contaminar por meio da sedução, da tentação, que de alguma forma misteriosa fez com que brotasse, gerasse no coração do homem e da mulher, ou seja, do ser humano, o interesse, a cobiça pela glória de Deus. E assim eles quebraram o mandamento. Eles feriram este mandamento. E não guardaram. Eles não guardaram. Sabe quando eu olho para esse guardar, eu lembro Deus dizendo assim: olha, vocês tinham que ter guardado, mas não conseguiram guardar. Sabe por quê? Salmo 127, versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guarda, é a mesma palavrinha, a cidade, em vão vigia a sentinela. Ainda não entramos no capítulo 3. Mas a deficiência do homem, ou a sua incapacidade de guardar o jardim, já nos aponta para a glória de Deus e a nossa necessidade de um Deus que guarde por nós. Porque o propósito de Deus para o homem era que ele fizesse isso. O homem deveria ter guardado. Mas o homem não foi capaz. E nos vimos necessitados de Cristo Jesus. O único que pode guardar por nós. O único que pode guardar. Fica melhor quando a gente compara esse texto ao texto de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15 a 20. Observe que nesses versículos 15 a 20 parece haver um paralelo entre o homem criado, o homem ordenado, o homem com suas responsabilidades diante de Deus e com o seu papel no lugar, um status diante de Deus, e o Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O homem também é a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E já entra um detalhe: o Cristo, que é superior, foi criado por meio dele. Mas Deus também criou o homem e deu ao homem os benefícios. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O homem foi criado por último, ele é o último, a última criação. É o sexto dia Deus criou o homem e a mulher. Cristo é antes de tudo, ele existe antes de tudo. A superioridade, a supremacia de Cristo sobre o homem Adão, a supremacia. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O Adão era o cabeça, como nós veremos nos versículos lá seguintes. Mas não foi fiel no seu compromisso de cabeça, na sua responsabilidade de ser cabeça. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O homem, ele era aquilo que nós já mencionamos, a imagem de Deus. Ele era a coroa da criação, ele já tinha uma responsabilidade grande de Deus.
o status de regente diante de Deus e da criação, como mediador entre Deus e a criação, tinha um mandamento fundamental: cultivar e proteger, guardar a criação. Mas o homem não fez isso. Então lá na frente a Escritura nos diz aquilo que Adão não fez, porque foi incapaz de cumprir o propósito divino. Cristo se mostrou superior e então cumpriu o que o homem não conseguiu cumprir. Porque por meio de Cristo, tudo que o homem perdeu é restaurado. Por meio de Cristo, aquilo que o homem não fez é feito. E Jesus tanto está desenvolvendo o reino de Deus, pois está tirando do império das trevas as suas ovelhas, quanto ele está guardando sua igreja, porque ele não só deu a vida por ela, mas é capaz de sustentá-la, protegê-la até o dia da sua volta. Cristo fez aquilo que nós, em Adão, não conseguimos fazer. Por isso, quando nós olhamos para esses mandamentos, não devemos olhar como mandamentos passados. Ah, mas já passou, foi para Adão, ele quebrou o mandamento, então não tem mais o que fazer, não tem que fazer nada. Ele já quebrou? Cristo é o restaurador. Cristo é o restaurador de tudo, inclusive, como nós veremos agora, da família também. Ele é o restaurador da missão, da responsabilidade do homem de cultivar. O homem, por causa do pecado, se tornou preguiçoso. Ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, ele quer viver às custas dos outros. Se deixar, ele simplesmente não faz mais nada da vida. Observem que a ideia de um paraíso hoje é a ideia de alguém com uma cadeira de praia, numa praia, sem fazer nada da vida. A ideia de paraíso do homem pecador está completamente distorcida. Porque o paraíso não é um lugar onde o homem não faz nada, mas é um lugar onde o homem serve a Deus com deleite e satisfação plena em seu coração. O homem trabalhava. Cristo é o restaurador disso. Faz do preguiçoso um homem trabalhador. Vocês lembram o que Paulo diz em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. O cara não quer trabalhar. O cara quer viver bem, simplesmente tirando o que é dos outros. Mas ele se converteu. Então, não furte mais. Não seja preguiçoso, nem ambicioso, nem avarento. Simplesmente, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Viram o serviço? Não apenas trabalhar para ter, mas trabalhar para servir. Cristo é o restaurador do propósito de Deus para a vida do homem, porque Ele é o restaurador da dignidade humana, de um homem que é a imagem de Deus, mas que a deixou ofuscar-se. Portanto, em Cristo nós podemos cultivar bem a terra e produzir sociedade sadia, justa, íntegra, honesta, que produz, guardando-a de todo mal. O cristão, então, tem uma missão que Jesus diz, que o povo de Deus, ali se referindo aos judeus, e que devemos entender que se transmite, passa adiante para a igreja de Cristo Jesus do Novo Testamento, ou seja, a sequência natural do judaísmo, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, ele conserva, ele guarda exatamente aquilo que ele mandou para Adão. Adão, cultive, produza, faça ela se desenvolver, mas proteja, guarde, cuide. E é ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós podemos guardar a terra do mal por meio de uma vida fiel a Deus, cumprindo nossa missão de sal da terra, luz do mundo. Cristo é o restaurador daquilo que Adão não conseguiu fazer. Ele nos dá, agora vocês podem. Em Cristo é possível o homem cumprir aquilo que sem Cristo ele não consegue. Veja que, mesmo sem falar de Cristo, ao lermos como pecadores o texto de Gênesis 2, o sexto dia, nós somos automaticamente remetidos a Cristo. Porque nós vemos nele a necessidade que o homem teve de Cristo, pois ele não conseguiu fazer a vontade de Deus.
Mas Cristo sim. Cristo fez o que o homem não conseguiu fazer. E deu àqueles que creem nele a capacidade, pelo poder do Espírito da palavra, de também fazerem a vontade de Deus. E então deu uma outra ordem. Poderíamos pensar em 3 ordens, porque são, de fato, mesmo sem dizer, são responsabilidades que ele teria, cultivar e guardar. E aí vem uma ordem bem mais explícita, pensando na ênfase, como esta era mais importante ainda. Se era importante o homem cultivar e guardar o jardim, mais importante era que o homem obedecesse ao mandamento: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, então, o mandamento se torna mais explícito. A ênfase sobre ele é muito mais forte, porque ele era o critério para que o homem continuasse vivendo, pois tinha a árvore da vida na presença de Deus, desfrutando de pureza e de santidade. Um mandamento que o homem também não conseguiu cumprir, mas que Cristo cumpriu. Compare o Adão com Cristo nesse momento. Adão foi feito puro e perfeito, e estava num mundo que era um paraíso. Mesmo assim, desobedeceu a Deus, porque simplesmente cobiçou a glória de Deus. Jesus nasceu de uma mulher pecadora, mesmo não tendo herdado o seu pecado, pois ele é o Filho de Deus. Mas nasceu no meio de uma sociedade pecadora e andou no meio de pecadores. E mesmo sendo Filho de Deus, Filipenses diz que ele não usurpou a glória de Deus, ele não se humilhou até a morte, e morte de cruz. O Adão estava com tudo a seu favor. Ele tinha todo o contexto a seu favor. Ele tinha tudo colaborando para que ele fosse fiel, porque ele era puro de coração. Cristo tinha tudo desfavorável, porque mesmo sendo Filho de Deus, ele era o tempo inteiro tentado, ele era o tempo inteiro pressionado, ele era o tempo inteiro angustiado para que desejasse pecar. E mesmo assim, venceu o pecado e a morte. E então, glorificou a Deus. Ele não fez o que Adão poderia ter feito, mas, em todo o contrário, ele conseguiu. Cristo é superior ao homem Adão. Ele é superior em tudo. Em tudo. Então, o finalzinho do dia está chegando. Observe que começou o dia. O início do versículo não podemos pensar como o começo do dia. Vamos pensar em 6 horas da manhã. O início de um dia de trabalho. 6 horas da manhã, Deus vai lá, forma o homem, planta o jardim, tem bastante horas ainda de dia. E então dar a ordem. As coisas estão acontecendo. É Deus trabalhando. Lembra das horas de dia de trabalho, né? Deus está trabalhando. E aí Deus faz mais uma coisa. Ele vê que o homem, durante a manhã, digamos assim, estava solitário. Olhava para os animais, via que tinha os casais e não tinha alguém igual a ele. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ainda estava o dia passando, era o 6º dia de trabalho, e só existia o homem. Observe que quem recebeu o mandamento foi o homem, não a mulher. Razão pela qual a queda só se deu de toda a criação quando um homem comeu, pois Deus estava nisto, colocando o homem como cabeça da criação. E então, consequentemente, cabeça daquela que viria, a mulher. Deus dá ao homem uma missão. Olha, dê aos animais nome. Dar nome aos animais significa domínio sobre eles. Vocês lembram que Deus disse: dominai sobre as aves, os peixes? Vocês lembram que Deus algumas vezes muda o nome de homens? Quem é que dá o nome a um filho? São os pais. Dar nome a alguém, ainda hoje, é um símbolo, significa, e não só simboliza, mas até na prática, é um exercício de domínio, de governo. O governo dá nome, os pais dão nome, Deus dá nome, ou muda o nome, mostrando sua autoridade. Quando Deus traz os animais para o homem dar nome, ele está dizendo: agora domine sobre ele.
você cuide da criação, você é o responsável. Cuide. E o homem começa a difícil tarefa de identificar os animais pelas características e realizar uma obra científica feita até hoje pelos cientistas. Dar aos animais o nome correto científico de acordo com as características, categorizando todos para que eles possam ser bem distribuídos. O homem estava fazendo exatamente isso. Um trabalho científico feito no dia 6º da criação. Ele deu nome a todos os animais. Eles vinham para Adão e Adão dava o nome. Esse, de acordo com o que ele via, vai ser o nome dele, vai ser isso. E eles iam sendo, então, nomeados, categorizados pelo homem. O homem estava exercendo sua autoridade. Mas não encontrou uma mulher. Não havia. É interessante pensarmos nas vezes em que os homens receberam bênçãos de Deus ao dormir. A gente acha que as coisas só acontecem quando a gente está acordado, trabalhando por elas. E Deus muitas vezes nos ensina que Ele manifesta sua graça e glória quando nós estamos dormindo. Porque o dormir não é apenas o estou cansado, preciso dormir. O dormir significa descansar em Deus também. O dormir é aquele momento em que você não faz nada. Lembre que uma pessoa que está dormindo é quase a mesma coisa que uma pessoa morta. Ela está lá, inutilizada. Ela, se vê um ladrão, não se protege. Se vê um assassino, ela não se protege. Se alguém for fazer mal, ela não se protege. Uma pessoa que está dormindo, ela está à mercê de outros. Portanto, o dormir tem um valor muito importante dentro do ensino acerca do descansar em Deus, porque mostra como nós dependemos de Deus. Porque se Deus não guardar você dormindo, quem guardará você? Você não pode fazer nada para proteger a si mesmo. E mesmo assim, nós temos aproximadamente 1/3 da vida gasto dormindo. Não é verdade? Ou seja, 1/3 da nossa vida é de tamanha dependência de Deus, que mesmo que quiséssemos, não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos, porque estamos dormindo e necessitamos. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos vencer o sono. Precisamos descansar em Deus. É uma necessidade. Deus bota o homem para dormir e descansar. E prover para o homem uma bênção, que é a mulher. É assim que o livro de Provérbios nos fala, no capítulo 18 de Provérbios, versículo de número 22. O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Capítulo 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Dormindo. É interessante que os jovens, ainda só tem gente casada aqui, mas se alguém assistir, terá a oportunidade de pensar nisso. Os jovens pensam que precisam estar bem acordados para conseguir uma esposa, não é verdade? Eles vão à caça. Eles imaginam que se eles bobearem, olha, se eu não fizer alguma coisa, eu vou ter nada para se casar. Essa é a ideia, né? A ideia de que tem que fazer alguma coisa para conseguir uma esposa. Interessante. Deus deu uma esposa quando Adão estava dormindo. Não fazer nada. Não deveríamos pensar no mesmo hoje em dia. Os jovens não deveriam buscar em Deus essa esposa, pedir a Deus que, enquanto eles dormem, Ele esteja, entre aspas, fazendo a esposa para eles. Descansar, porque foi Deus mesmo que teve a ideia de dar ao homem a família, constituí-lo em família. Então, esperar em Deus esta família. E Deus faz a mulher. E assim uma família é formada, em que há uma cabeça criada primeiro e dele veio uma mulher criada depois para ser para ele uma bênção, chamada de auxiliadora, ou seja, aquela que ajuda. E você pergunta, a mulher ajuda em quê? Qual é o grande significado de ser auxiliadora? Significa, homem, tem que cultivar a terra.
Aí agora ele tem a mulher e diz assim, tu vai me ajudar. Homem, tu tem que guardar a terra, tem que cuidar de tudo, protegendo. Aí ele olha para a mulher e diz assim, tu viu? Tem que me ajudar. Homem, tu tem que obedecer, não pode comer daquele fruto ali não. Ele olha para a mulher e diz, tu viu bem, né, mulher? Vai ter que me ajudar também. Ou seja, a mulher seria um auxílio no trabalho, a mulher seria um auxílio na proteção e a mulher seria um auxílio até na tentação. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma provação. E eles deveriam se ajudar. Um deveria dizer para o outro, mulher, não coma. Isso aí Deus disse para não comer, você estaria desobedecendo, não faça isso, eu não vou deixar você fazer isso. A mulher deveria dizer para o homem, homem, não faça isso, lembra que Deus te mandou para você. Lembra que Deus deu uma ordem explícita. No dia que você comer, vai morrer. Eles deveriam cuidar um do outro de tal forma que a mulher seria um auxílio para ele, ajudando a cumprir seu papel. E deve ser assim. Se não é porque o pecado entrou no mundo. Mas pode ser Cristo, o restaurador do papel do homem e da mulher. Para que o homem seja um líder que conduza a família em Cristo para a glória de Deus, cumprindo bem seu papel, de inclusive sustentar a sua família. Que Deus também em Cristo Jesus pode restaurar o papel da mulher, fazendo dela uma fiel e submissa, abençoada, auxiliadora, que sabe seu papel e ajudará o homem a cumprir o papel dado a ele, pois o papel dela é ajudá-lo. E observe que onde está a autoridade do homem? Versículo 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela veio de mim. O homem foi o primeiro a, digamos, entre aspas, dar à luz. Foi dele que saiu a mulher. E ele dá nome à mulher. Ao dar nome, ele está exercendo o seu papel de autoridade, como ele fez no versículo 19. Chamar-se-á varoa. Ele faz isso duas vezes, porque no capítulo 3, versículo 20, diz o texto que deu o homem o nome de Eva à sua mulher, confirmando sua autoridade sobre a família, como um regente do lar. Há uma grande responsabilidade. O sexto dia está se acabando. A mulher foi feita provavelmente no final do dia. E o sexto dia está se acabando. E se acaba com Deus dando essa bênção para o homem, uma mulher que será sua ajudadora, para cumprir tudo que Deus deu ao homem como uma responsabilidade importante. E Deus nos ajuda nisso. Nós precisamos restaurar Gênesis capítulo 2. É claro que quando eu digo isso, não me refiro a nós conseguimos mudar as pessoas, mas nós devemos, sabendo que Cristo é o restaurador, levar a palavra que é restauradora para as pessoas que podem ser restauradas em Cristo Jesus, para que tenhamos uma sociedade em que o homem sabe seu papel e a mulher sabe seu papel, inclusive para que possamos ver completamente abolida a ideia de que existe um terceiro gênero jamais criado por Deus, uma doença que entrou no coração do homem por causa do pecado. Tudo pode ser restaurado por Cristo. Ele é o restaurador, como diz Paulo em Colossenses. Ele é o restaurador disso tudo. E a história da redenção é o desenrolar da manifestação da graça divina e poder de Deus para restaurar tudo isso. Por isso estamos em Vacaria, para anunciar às pessoas que elas podem ser restauradas para a glória de Deus em Cristo Jesus. Que o que está acontecendo no mundo pode mudar ou retornar a Deus por meio de Cristo Jesus. Que tudo pode ser transformado, porque Cristo é poderoso para o fazer pelo Espírito e pela Palavra, pois Ele é o restaurador de tudo. Então, ore para Cristo. Busque em Cristo isso. Peça, Senhor, eu vejo o pecado em mim, eu vejo minhas falhas, eu vejo minhas fraquezas, eu vejo meus defeitos, mas eu não quero viver assim. Eu vejo que eu não sou aquilo que o Senhor me criou para ser. Um ser fiel, que anda contigo, que é a imagem do Senhor e que então transmite
sente ou vive as virtudes do Senhor, eu não estou sendo isso, então Senhor, muda a minha vida. Faz o que nem Adão conseguiu fazer, eu quero fazer. Cristo é a nossa esperança de restauração. Clame por Cristo, pois Ele pode fazer de você um homem de verdade, pode fazer de você uma mulher de verdade, pode fazer de sua família uma família de verdade, e pode fazer da nossa sociedade uma sociedade de verdade, onde as virtudes, o caráter divino possa ser visto no dia a dia de pessoas restauradas pelo poder de Cristo. Então busque. Está esperando o quê? Se Ele tem nas mãos isto, por que não buscou ainda? Cristo pode mudar a tua vida. E por isso continuaremos pregando, para que você vá a Cristo e finalmente encontre em Cristo a restauração que você tanto precisa.